abençoados com todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Sejam todos bem-vindos. Para nós é um prazer, uma alegria, uma honra muito grande estar aqui. Hoje que já é o melhor dia das nossas vidas. Hoje é o nosso melhor dia. Perceba que ontem já foi. Ontem o que você tinha que fazer, se fez, já não pode mais se fazer mais nada pelo dia de ontem. Amanhã pertence ao nosso Pai, pertence a Deus. O nosso dia é o dia de hoje. Receba que você desfrute aí da melhor maneira possível, que tudo vá bem na sua vida. Meu nome, para você que ainda não me conhece, Neilton Cardoso. Esse é meu nome. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cidade abençoada por Deus e bonita por natureza. Muito bonita a cidade do Rio de Janeiro. E vamos falar aqui a respeito do Evangelho da incircuncisão. O Evangelho, a Bíblia, ela fala de dois evangelhos, duas doutrinas. Da circuncisão, que era a lei de Moisés, e fala da incircuncisão, que é a graça de Deus. Nós vamos estar aqui falando a respeito do Evangelho da incircuncisão, que foi revelado única e exclusivamente ao apóstolo Paulo, a mais ninguém. E o tema de hoje, que Deus colocou aqui no nosso coração, se chama Depois, não é antes não, depois da consumação dos séculos. Se for possível, eu gostaria que você compartilhasse a mensagem, se inscreva no nosso canal do YouTube e canal Abençoados com Todas as Bênçãos. Esse é o nome do nosso canal. Um abraço aí para você que já está participando ao vivo aí, o abençoado Orlando Alves, que fez uma live ontem eu não pude participar porque estava aqui atendendo aqui a minha mãezinha e não foi possível participar. Mas abençoados, recebo que tudo está bem. Bom, um abraço para os santos, para você que está aí nos acompanhando e também pela gravação, porque muitos nos ouvem depois pela gravação devido a essa tecnologia maravilhosa. Eu tenho falado aqui várias vezes, quando nós começamos com a fita cassete, naqueles 60 minutos, a gente gravava ali na hora, às vezes embolava tudo, perdia tudo e saía distribuindo, dava para um, dava para outro e a palavra ocorreu dessa maneira. Hoje a tecnologia está um pouquinho mais avançada, você pode nos ouvir agora ou depois, que nada vai se perder. Um ótimo domingo para todos. Muito obrigado pela sua participação. Então vamos dar aqui início, o nosso tempo aqui não é muito, não é isso? Depois da consumação dos séculos. Hebreus, carta que nós cremos, entendemos, não é isso? Que foi escrita pelo apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. Muitos dizem que não, mas eu tinha uma Bíblia, muitos anos atrás, que estava lá no início, no cabeçalho, Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Mas com o tempo a sociedade bíblica acabou com essa frase aí, com esse cabeçalho. Mas nós cremos por revelação, por entendimento, que foi o apóstolo Paulo. Também se não foi, está de acordo com o que ele disse, é o que nos serve, não é isso? Imitamos a doutrina da incircuncisão, a doutrina que foi dada ao apóstolo Paulo. Então vamos ler aqui, Hebreus, capítulo 9, no verso 26, que diz assim, ó, de outra maneira, diferente, de uma maneira diferente, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, falando da morte de Cristo ali na cruz, não é isso? Mas agora, olha o que diz aqui o apóstolo, mas agora um tempo, uma posição na consumação dos séculos. Mas agora, na consumação dos séculos, uma única vez, se manifestou, fez uma aparição pública, se manifestou, para quê? Qual foi a finalidade da aparição de Cristo ali na cruz, uma única vez? Segundo Hebreus, capítulo 9, verso 26. Para aniquilar, para destruir o pecado. De que maneira? Pelo sacrifício de si mesmo, diz o apóstolo Paulo. Eu recebo os olhos do seu entendimento aí já iluminado, para você entender, não o que eu falo, mas entender o Evangelho da Graça. Que os seus olhos sejam abertos pelo próprio Deus para você sair dessa mentira chamada religião. Então, abençoados, veja bem, a consumação dos séculos, que nós aqui estamos falando, aconteceu nos tempos de Paulo.
Fica bem claro isso, porque ele escreveu aqui, ó, mas agora não é para o futuro, não é para daqui 2000 anos, no presente deles. Ele deixou bem claro, mas agora, dando a entender que alguma coisa tinha acontecido. Ó, agora, na consumação do século, alguma coisa tinha acontecido, não aconteceu antes, também não aconteceu depois. Aconteceu agora, diz o apóstolo Paulo, agora. Aconteceu no tempo de Paulo, na geração de Jesus de Nazaré, naquela geração. Porque o apóstolo Paulo, ele recebeu do próprio Cristo essa revelação. E não poderia ser diferente de Jesus de Nazaré. Olha, Jesus de Nazaré não poderia ter revelado para os apóstolos uma coisa, e quando Paulo chegou lá no paraíso, o próprio Cristo ressuscitado ter revelado para Paulo alguma coisa diferente. Não existe duas palavras, Deus não tem duas palavras, é uma só. Então ele diz, mas agora na geração de Jesus de Nazaré. Por quê? Pois quem se manifestou uma vez, quem foi que se manifestou uma vez para tirar, aniquilar o pecado? Foi o próprio Deus, o próprio Espírito, que se manifestou num corpo chamado Jesus de Nazaré para tirar o pecado. É um corpo chamado Jesus de Nazaré, como está escrito, pelo sacrifício de si mesmo. Pelo sacrifício de si mesmo, pela sua morte ali na cruz. Olha, se você tem dúvidas, se você por acaso é uma dessas pessoas que tem dúvida que quem estava ali naquele corpo era o próprio Deus, leia comigo aqui, ó, 1 Timóteo 3,16, que diz assim, ó, e sem dúvida alguma, não tem dúvida, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E que mistério era esse? Eu recebo que para você não seja mistério. Eu recebo que você já entenda. Aquele que se manifestou em carne, falando do Espírito, falando do próprio Deus, foi justificado em Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios e crido no mundo e recebido acima na glória. Então, aquele que se manifestou em carne. E que manifestação foi essa? Jesus de Nazaré, o próprio Deus que estava ali dentro daquele corpo. Por fora era o Filho, porque ele foi parido de uma mulher, teria que ser chamado de Filho. Mas quem estava ali dentro era o próprio Deus. Então ele diz que Deus mesmo se manifestou em carne, Jesus de Nazaré. Então, abençoados, veja bem, preste bem atenção, a consumação dos séculos já aconteceu. Já aconteceu na morte de Cristo, onde também foi destruída a lei de Moisés, onde também ele aniquilou o pecado. E no ano 70, quando ele derrubou o templo ali de Jerusalém. Porque ele diz agora na consumação dos séculos e traz como evidência o sacrifício de Cristo. As coisas estão ligadas uma com a outra. A consumação do século está ligada ao sacrifício de Cristo ali na cruz. Não foi que Cristo morreu hoje e daqui a 2000 anos vai acontecer a consumação dos séculos. Não é isso, abençoado. Você preste atenção no que você está lendo. Não faça como eu fazia há muitos anos lá na religião, que lia e não entendia nada. Separava as coisas. Não. A consumação dos séculos está ligada à morte de Cristo ali na cruz. Que o apóstolo Paulo deixa bem claro. Vamos ler aqui de novo. De outra maneira, necessário ele for aparecer muitas vezes, antes da fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então está ligado. São as duas coisas. Então, a religião, o problema todo é a religião, né, benção? A religião que atrapalhou tudo, as coisas vinham muito bem, mas quando entrou a religião, ela espera uma consumação de todas as coisas para o nosso futuro, e não se sabe quando. Pode ser, olha, amanhã, né, ou hoje mesmo, no final do dia, né? Aqui no Rio de Janeiro o dia está nublado, pode ser hoje mesmo o dia nublado, mas também pode ser daqui a 5.000 anos. A religião espera alguma coisa para o futuro. E o pior dessa espera da religião, que com essa espera, ela não considera o que disse Jesus de Nazaré. Olha, isso aí que é cruel. A religião não considera as palavras de Jesus de Nazaré. Olha, Mateus 24, nós já lemos aqui umas 500 e tantas vezes. Vamos ler mais uma vez, Mateus 24, no verso 34, diz assim, ó,
24, 34. Em verdade vos digo que não passará, veja bem, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E todas essas coisas, está relatado aqui no capítulo 24, desde o primeiro verso, fala exatamente a respeito sobre a consumação dos séculos. Todas aquelas coisas que iriam acontecer. E no verso 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, palavras de Jesus de Nazaré, do próprio Deus encarnado no corpo de carne ali, não hão de passar. E no verso 36, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabia. Realmente não sabia, mas seria naquela geração. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai, que era o Espírito. O Espírito sabia. Jesus de Nazaré na carne, ele não sabia. Então, abençoados, isso é muito sério. Eu penso que isso é uma coisa muito séria. Não crer, não considerar, não entender o que Jesus falou. Ô, abençoado, que cristão que eu era, né? Que crente que eu falava que não, eu sou crente, eu sou da Bíblia, eu sou Jesus mesmo. Mas quando li aqui que está escrito que seria naquela geração, não é nada disso não, isso é muito sério. O que a religião chama de futuro, né, que a religião diz, isso aí vai acontecer no futuro, a consumação dos séculos é alguma coisa lá para o futuro. O Evangelho explica, leia por favor, já aconteceu, na cruz, já aconteceu ali, e no ano 70, quando o templo foi derrubado, como foi prometido pelo próprio Jesus de Nazaré, nesse mesmo capítulo de Mateus, versículo 1 e versículo 2. Mateus 24, 1 e 2. Mas agora, e veja bem no Hebreus capítulo 9, 26, que nós lemos, vamos aqui repetir. Mas agora, consumação dos séculos, pelo sacrifício, nenhuma dúvida, eu penso que não tem como duvidar, se Cristo já morreu na cruz, e o Evangelho diz agora, ali no momento de Paulo, então, abençoado, a consumação do século já é passado, já aconteceu. Por favor, pense um pouquinho aí, se esforce um pouquinho aí em pensar, faça como eu tenho certeza que você vai chegar a essa conclusão, porque o Espírito de Deus que habita em você vai iluminar o teu entendimento e você vai entender o que está escrito e vai deixar de ser enganado pela religião. Porque a religião é terrível, ela te fala coisas tremendas, como, por exemplo, diz que você tem que aceitar Jesus, diz que você tem que fazer jejum para se santificar, diz que você tem que dar o seu dinheiro para a religião, para Deus te abençoar. São coisas terríveis. Então, abençoados, entenda, leia, veja o que está escrito. O Evangelho aqui está respaldando, aqui em Hebreus capítulo 9, 26, está respaldando, está explicando o que Jesus falou. Não passará esta geração. Paulo falou, né? Agora, naquela geração, Mateus 24, versículo 34. Na cruz, aconteceu no aspecto espiritual, porque quando Cristo morreu na cruz, e veio a consumação dos séculos, acabou com o pecado, acabou com a lei, isso foi uma coisa só na mente de Deus, porque não ficou visível para ninguém. Ninguém viu a lei sendo destruída, ninguém viu Deus lá rasgando, quebrando lá as tábuas, fazendo qualquer coisa, não. Ninguém viu nada, foi apenas no aspecto espiritual. Mas no ano 70, o próprio Deus promoveu lá uma guerra lá e destruiu com tudo. Porque o templo, que era o centro, ali era o ponto forte ali, né? era o shopping da lei de Moisés. A lei de Moisés, quando alguém queria ir para o shopping, ia lá para o templo, lá para fazer as oferendas. E foi no aspecto visível que tudo se consumou ali no ano 70. E tudo se acabou. Então, abençoados, entenda, creia nisso. Creia essas coisas que está escrito. Fica muito claro, Jesus falou, nesta geração, na geração dele lá, dele, não é na nossa não, por favor, na geração dele, no tempo dele. E Paulo deixa bem claro aqui, agora, na consumação dos séculos, agora, acabou ali, foi ali que aconteceu. Cristo consumou, acabou, aniquilou com os séculos. Olha, e veja bem, outra coisa muito importante, um detalhe aqui bem importante que você precisa entender, quando diz séculos, está falando do período de tempo, de anos, debaixo da lei de Moisés. Não é o fim do planeta.
Porque o que a religião espera para o futuro, que vai acontecer quando Jesus voltar nas nuvens, olha que absurdo, Jesus voltar nas nuvens, não é isso? É o fim do planeta Terra, do cosmos, que vai vir um novo céu, vai vir uma nova terra, não é nada disso, abençoado. Isso aí não vai acontecer, porque o que tinha que acontecer, já aconteceu. O próprio Cristo falou, está consumado. Ou você quer que ele volte a fazer o que ele já fez? O homem que é assim, né, que faz as coisas uma vez, aí ficou meio barra, meio tijolo, aí faz de novo, aí refaz. Deus não tem plano B. Quando ele disse, ó, está consumado, pô, abençoado, está consumado. Então, estes séculos é o período que já foram consumados. Romanos capítulo 10, verso 4, nós sempre lemos esse verso aqui, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Quando Cristo morre e ressuscita, ele acabou com a lei de Moisés, acabou com aquele século, acabou com aquele período que ele tratava com os homens ali, através da lei, com o povo de Moisés, através da lei, através daquele pacto. E quando ele morre ali na cruz, aquele século, aquele período, acabou. É isso aqui que o Evangelho fala, é isso que Jesus fala, é isso que os livros históricos falam, que Deus consumou os séculos, foi o período da lei de Moisés. Ele nunca vai acabar com esse planeta Terra. Lá o homem mais sábio já falava, né? Geração vem, geração vai, e vem mais geração. E a Terra? O que acontece com a Terra? Para sempre permanecerá, para sempre. Isso foi o próprio Deus falando através lá de um homem lá no passado lá. E é o próprio Deus mesmo que falou. Então, não há motivo para você pensar que esse planeta aqui vai terminar, vai acabar. Não, a consumação dos séculos foi a consumação de um período que era a lei de Moisés, que o próprio Deus resolveu terminar, porque foi ele mesmo que colocou lá a lei, que ele acrescentou, a lei foi acrescentada por um motivo lá de Deus lá com o povo, e ele mesmo acabou. Então, depois que a lei acabou, depois da consumação dos séculos, como fica a igreja? Como é que ficam os filhos? Como é que fica nós que estamos aqui depois de tudo consumado? Então, veja bem, se Cristo, na consumação dos séculos, como nós lemos aqui, né, Hebreus capítulo 9, versículo 26, Cristo ele aniquilou o pecado, se Cristo tirou o pecado, a igreja está sem pecado. Porque se ele acabou, pessoal, vamos pensar, né? Porque o Evangelho, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que ele roga para um culto com entendimento, um culto com raciocínio. Temos que raciocinar, temos que pensar para cultuar a Deus da maneira correta. Se Cristo na cruz aniquilou o pecado, e nós já estamos depois da consumação desse ato, que Cristo aniquilou o pecado, como é que eu estou? Como é que você está em relação ao pecado? Não temos, porque Cristo aniquilou, ele tirou, então não pode acontecer mais pecado. Mas olha, veja bem, uma coisa que a religião, como sempre, não entende, nós já fomos questionados a respeito desse assunto, não confunda pecados com obras da carne. Porque alguém diz assim, olha, então quer dizer, se eu arrumar 2, 3 mulheres na rua, eu não estou pecando? Não, pessoal, se você adulterar, que é o caso, você não é um pecador, você é um adúltero. Você é um adúltero, você não é um pecador. Por quê? Obras da carne são os vícios desse corpo. Todo corpo tem esses vícios que você pode praticar e vai te levar à corrupção e à morte. Os vícios da sua carne, essas obras da carne, se foram praticadas por você, vai te levar à morte e corrupção. Com certeza, não é isso? Por exemplo, eu perdi meu papai, por exemplo, na carne, porque ele gostava de fumar, destruir o corpo com bebida, com cigarro, e o Evangelho diz que isso é uma obra da carne que te leva à morte, que foi o que aconteceu com ele. Mas ele era um pecador? Não, ele apenas se deixou levar pelos vícios de sua carne. Gálatas capítulo 6, verso 8, traz aqui os resultados. Vamos ler aqui, né? É bom que a gente leia. Gálatas capítulo 6, verso 8, que diz assim, ó. Diz assim, porque os que semeiam na sua carne, da carne ceifará corrupção,
Mas mais do que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 5,19, se você ler aqui, tem uma relação enorme aqui de vícios da sua carne, de obras da carne, e começa aqui, obras da carne são manifestas. Todo mundo conhece, não é isso? São a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, e tem uma relação aqui imensa que poderia até ser maior, porque são obras conhecidas, que são conhecidas. Não diga, eu não sabia que isso... Não, você sabia sim, porque está na sua carne. Toda a carne tem isso. Agora, o pecado que foi aniquilado ali foi a transgressão da lei de Moisés, que teve fim ali. Nós já falamos, Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei, o fim daquelas transgressões que aconteciam, foi encerrada ali, foi aniquilada. O apóstolo João, o apóstolo da lei, ele que foi criado na lei, ali ensinado pelo próprio Jesus de Nazaré, ele escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 4, diz que transgredia a lei de Moisés, que era pecado. Todo aquele que transgredia a lei, que deixasse de cumprir alguma coisa da lei, esse era chamado de pecador. Pecador. Agora, sem a lei, que a lei teve fim na cruz, também sem pecado, porque não se pode mais transgredir a lei. Romanos, capítulo 7, nós estamos aqui pertinho, né? Vamos ler aqui no verso 8, que diz assim, ó, mas o pecado, olha o que diz o apóstolo Paulo, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, pela lei, obrou em mim toda a concupiscência, porque sem a lei, a lei foi destruída ali na cruz, sem a lei estava morto o pecado. Se não tem lei, abençoados, não tem pecado. Porque é a lei que apontava lá as debilidades, lá, os erros da lei de Moisés. Ó, só que tem um detalhe que você precisa entender juntamente comigo aí, muito, muito importante, que eu gostaria de te falar. Para nós gentios é aquele povo que não é judeu, não é isso? Havia uma separação. Diz que para nós a lei de Moisés nunca foi dada. Para nós nunca foi considerada. Romanos capítulo 2, verso 14, diz que os gentios nunca tiveram lei. Olha que coisa interessante. Agora, hoje em dia, no ano de 2023, no mês de março, no mês de abril, 2 de abril, hoje, um gentio, alguém aí do nosso meio, que não é judeu e que vive nas práticas da lei de Moisés, tipo batismo nas águas, jejum, a chamada Santa Ceia, dízimos também, todas essas coisas, está duplamente errado. Olha, como é que pode errar duas vezes no mesmo buraco, duas vezes errado? Por quê? Primeiro, nunca tivemos lei de Moisés. Já está errado por aí. Se você se mete a querer cumprir a lei de Moisés, você já está errado, porque para nós nunca foi dada a lei de Moisés. E segundo, se tivesse sido dado para nós, se por acaso Deus também tivesse acrescentado ao povo gentio a lei de Moisés, já acabou. Como é que você vai se meter debaixo de uma lei que o próprio Deus acabou? E vamos repetir, Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que crê. O fim, né? Um dos fins, não, porque os teólogos aí muito inteligentes, eles dividiram a lei em 3 ou 4 partes e dizem, não, Deus deu o fim a esse pedaço, esse aqui não. Mas não é isso que diz o Evangelho. O Evangelho diz, o apóstolo Paulo escrevendo a Roma, diz que o fim, artigo definido, o fim, se é lei de Moisés, abençoados, teve que ter fim, teve que ter encerrado. Então, por quê? Veja bem, por que nós aqui não celebramos a Páscoa judaica? Por que nós não celebramos a chamada Santa Ceia lá da religião? Simples, porque era para os judeus. Simples assim. E mais, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, ele diz lá no capítulo 5, no verso 7, que Cristo, a nossa Páscoa, já foi crucificada. Já aconteceu. Essa história de você ceiazinha assim, chocolate, é um negócio muito maravilhoso. Essa semana de Páscoa que existe aqui no Brasil, essa festa é muito boa. Mas para nós é só a festa. Não existe nenhum cunho aí religioso, não existe nada de espiritual nisso aí. Comer bombom não tem nada a ver com o espírito, com a carne, não é isso?
E porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificada. Também não fazemos apresentações de criança, batizamos ninguém nas águas, não subimos monte. Por quê? São coisas lá da lei de Moisés que já acabou. Isso que é um negócio sério. Nós sempre falamos aqui, Hebreus capítulo 6, verso 1, o Evangelho é bem claro, deixando já, é para deixar agora, porque fez parte lá da consumação dos séculos. Quando Cristo consumou lá com os séculos, ele acabou com a lei de Moisés. Acabou, não se meta nisso não, abençoe, isso está errado. Olha, veja bem, Colossenses capítulo 2, vamos ler aqui, Colossenses, um verso bem especial, porque muitas pessoas, porque isso foi uma ordenança de Deus, 2,14. Vamos ver se é isso mesmo. Colossenses, não é Filipenses, é Colossenses 2, aqui está, 14. Olha só o que diz aqui. Havendo, aqui falando do sacrifício de Cristo na consumação dos séculos, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Claro, abençoado, 613, lá fala aquele povo, de alguma maneira eles estavam errados, não é isso? E tirou do meio de nós, cravando aonde? Na cruz. Acabou. Todas as ordenanças, 613 ordenanças da lei de Moisés, foram cravadas na cruz. O próprio Cristo deu fim lá na consumação dos séculos. Foram cravadas na cruz na consumação dos séculos. Nós estamos depois da consumação de todas as coisas. Todas. E para nós não foi dada a lei de Moisés. Como é que você vai se meter debaixo dessas coisas? Tudo já foi consumado. Ó, e um detalhe, hein? Um detalhe muito importante. O dízimo também foi consumado. Não existe dízimo, aquele famoso 10%. Deixa eu ler aqui um versinho rapidamente, mas sem muita pressa. Hebreus capítulo 7, verso 5. Olha o que diz, porque Paulo aos Colossenses diz que toda ordenança acabou, não é isso? Foi cravada na cruz. O próprio Deus, o próprio Cristo, cravou ali na cruz. No capítulo 7, no verso 5 de Hebreus, olha o que ele diz. Olha o que diz. E eis que dentre os filhos de Levi eram os levitas, uma das 12 tribos de Israel. Veja bem, uma das 12 tribos de Israel. Recebem o sacerdócio e tem ordem, uma ordenança, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Ordem segundo a lei, uma ordenança que foi dada lá sobre o dízimo. Bem, se é uma ordenança dada ao povo dos judeus, porque lá em Malaquias capítulo 1, verso 1, diz que foi uma ordenança, uma sentença de Deus, mandada pelo profeta Malaquias para o povo de Israel. Se foi uma ordenança, foi cravada na cruz, na consumação dos séculos. Se o dízimo está na lei, acabou, abençoado, acabou. É uma ordenança que foi cravada na cruz. Se você dar o dízimo, olha, se você é igual eu fiz por 35 anos, ali, fiel, você está sendo enganado e você está sendo roubado. Porque o dízimo não era para nós. Foi uma ordenança para os judeus. E somente os levitas que poderiam receber. E tem mais um detalhe, não sei se você sabe, dízimos não era dinheiro, era alimento. Por isso que ele falou lá em Malaquias 3, 10, 11, que mandarei chuva do céu e abrirei as portas, aquela história toda que você conhece, porque era alimento. E essa ordenança acabou na cruz. Acabou, não é isso? Depois da consumação dos séculos, não há prática de dízimos. Por quê? Foi consumado lá nos séculos lá. O próprio Deus acabou com todas as coisas. E só para deixar aqui registrado, porque tem os abençoados que dizem, não, mas Abraão, né? Abraão deu dízimo. Ô, abençoado, olha, não entra por esse caminho não, que você vai se dar mal. Porque se você entrar nesse caminho de achar que querer dar dízimo porque Abraão deu, você vai ter que, circuncidar também a você e seus filhos. Porque Abraão, antes de entregar o dízimo, ele recebeu a ordem de fazer circuncisão. E você sabe o que é circuncisão lá na lei de Moisés. Tinha que cortar lá o membro lá do homem, lá, uma pelezinha lá, e Abraão fez isso. Você já fez?
Não fez, com certeza não fez. Então, não se meta nesse negócio não, porque tudo foi consumado ali na cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou, na consumação dos séculos. Agora, existem umas consequências para aqueles que não entendem, não querem receber essa palavra. Gálatas capítulo 5, vamos ler aqui, ó, Gálatas capítulo 5, no verso 1, porque os abençoados não recebem, né? A gente fala, olha, a lei acabou, abençoado, você não tem que fazer jejum, você não precisa estar se metendo com dízimo, batismo nas águas, esquece isso, porque isso não nos pertence, mas tem abençoados que não recebem. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz assim, ó, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, porque as ordenanças acabou, o que era feito por ordem era obrigação. O povo não fazia por prazer, não, que coisa boa, né, circuncidar, né? Que coisa boa dar lá o dízimo, não, era obrigação. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. E o verso 2 que diz, ó, e eis que eu, Paulo, o apóstolo da incircuncisão, vos digo, se vocês se deixarem circuncidar, ou seja, voltar para as práticas da lei de Moisés, Cristo de nada vos aproveita. Se você se meter com a lei de Moisés, o pacto da graça para você não vai servir de nada. Então, quem não respeita, quem não entende, quem não aceita, quem não entende o fim dos tempos, a consumação dos séculos, e que tudo já foi consumado por Deus na cruz e na destruição do templo lá de Jerusalém no ano 70, Cristo, a morte de Cristo, não aproveita para nada. Diz o Evangelho, né, que Cristo, para esse, de nada aproveita. Se você se mete a fazer jejum, se você se mete a se batizar nas águas, porque o nosso batismo é o da cruz, se você se mete a comer pãozinho e vinho para celebrar a morte de Cristo, Cristo para você nada aproveita. Você não aproveita os benefícios da cruz. Gálatas capítulo 4, verso 1, diz que, pois que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada é diferente do servo. Se comporta lá como os da lei, você é herdeiro, porque é filho, a herança você não vai perder, mas o seu comportamento vai ser igual um escravo, igual um servo, e a herança para você não vai aproveitar de nada. Com certeza, você está sendo enganado e roubado. Se você se meter com a lei de Moisés, você vai ser enganado e vai ser roubado, sendo tratado como servo, como escravo, não é isso? E é bem, na prática, isso funciona muito bem, né? Porque os abençoados são tratados como servos de Deus, porque aqui, vamos receber aqui na nossa frente o servo fulano de... Você não é servo, né? Você é filho. O tempo de servo já acabou e era lá para os judeus, quando Cristo morre ali na cruz, acabou essa história. O próprio Jesus de Nazaré, uma vez ele falou, né? Não vos chamamos mais de servos, mas chamamos de filhos, de amigos. Acabou, abençoados. Na cruz, ali na consumação de todas as coisas. Com certeza, você vai estar sendo enganado, vivendo com uma doutrina de um outro tempo, de antes da cruz, antes da consumação de todas as coisas. Aquela doutrina foi consumada. Acabou, não tem como você querer viver fazendo coisas lá diante. Você está, para Deus, não vai acrescentar em nada, não vai aproveitar em nada, porque ele mesmo disse lá, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, no verso 19, né, ele diz que Deus, o próprio Deus, que é Espírito, estava ali em Cristo na cruz, não levando em consideração os pecados de ninguém, porque é outro erro, né? Ah, Senhor, perdoa os meus pecados. Que pecado, abençoado? Que pecado? Você precisa ter entendimento, você precisa ter conhecimento e se comportar de acordo com o que diz o Evangelho. Largar essa vida de prostituição, largar essa vida de beber todas, porque isso aí não vai te levar a ser uma vida tranquila. Você está se maltratando, você está plantando na carne. O que o Evangelho diz? Vai colher o quê? Morte. Você vai morrer, com certeza, porque nós temos visto aí muitos desses casos. Até eu falei aqui uma certa vez, um amigo meu, né, ele era presbítero aí de um sistema aí muito famoso, aí muito grande,
e nós estávamos trabalhando, e ele teve um caso aí fora do casamento, engravidou lá a menina, não quis assumir lá a paternidade, não queria pagar a pensão, a mãe da criança foi lá na polícia e conclusão, ele saiu lá do trabalho algemado, lá com as mãos para trás, porque se meteu com a obra da carne, que era a prostituição. E é exatamente o que diz o Evangelho. Se você planta na carne, vai colher o quê? Corrupção e morte. Estamos, nós, veja bem, nós estamos depois da consumação dos séculos. Estamos depois, nós já passamos por essa etapa. Não aceite as coisas de diante, não, porque nós já estamos na frente. Não tem como. E mais, por estarmos depois da consumação dos séculos, nos garante uma posição em Cristo. Só o fato de Cristo nos colocar aqui, depois da cruz, depois da consumação de todas as coisas, ele nos garante uma posição. Nós estamos garantidos. Por exemplo, abençoados com todas as bênçãos. Gálatas capítulo 3, verso 8 e verso 9, diz que os da fé, que somos nós que estamos depois da cruz, no pacto da fé, já fomos abençoados com o crente Abraão. Isso é uma posição. Não adianta você querer falar para mim que Deus te abençoe. Você está perdendo seu tempo. Porque eu já sou abençoado. A posição em Cristo Jesus aqui. Santo e irrepreensível. Efésios capítulo 5, verso 27, diz que Cristo, lá na consumação dos séculos, ele morreu para apresentar à igreja, eu, você, o teu irmão aí, a ele mesmo, apresentar a ele mesmo, santo e irrepreensível. Foi para isso que ele morreu. Mas você tem que entender que você já está depois da cruz. E você já está depois da consumação de todas as coisas. Diz que com uma só oferta, Hebreus capítulo 10, verso 14, diz que com uma só oferta, ele te fez perfeitos para sempre. Pelo simples fato de você estar depois do sacrifício. Pelo simples fato de você ter nascido aqui nesse corpo de carne, depois da consumação de todas as coisas. Reconciliado com ele. Não existe nada que possa te separar dele, porque ele mesmo na cruz já nos reconciliou. 2 Coríntios 5,19 diz que o próprio Deus estava ali reconciliando com ele todos os filhos. Estamos em paz com Deus. Abençoado, isso aqui é muito importante. Nós estamos em paz com Deus, porque foi ele mesmo que fez o acordo. Ele que foi lá, assinou o acordo de paz lá na cruz com o seu próprio sangue. Nós estamos em paz com ele. Não se meta nesse negócio de guerra espiritual, fazer pacto com Deus, porque ele já fez. Nós estamos depois de tudo consumado, depois da consumação de todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 8, no verso 6, diz que nós estamos em um pacto melhor e de superiores promessas, diferente da lei de Moisés, que era um pacto de maldição e morte. Estamos depois da consumação dos séculos, depois que Cristo morreu e depois que Cristo ressuscitou. Olha, são coisas assim, bem simples, muito simples, fáceis assim, até de se entender. Basta você ler e o Espírito de Deus ele vai aí te revelar, ele vai te educar no que está escrito. Somos filhos abençoados. Você é um filho de Deus, você não é servo. Somos filhos e somos herdeiros de Deus. Romanos capítulo 8, verso 17, olha só, estamos aqui bem no finalzinho, diz assim, e se nós, o apóstolo Paulo aqui, o apóstolo dos gentios falando aqui com a igreja, e se nós, quando ele escreveu para os nossos irmãos lá em Roma, e se nós somos filhos, eu recebo que você é um filho, que tem o Espírito de Deus, somos logo herdeiros. Isso é fato, né? Isso não tem como fugir disso. Se você é um filho, logo você é um herdeiro. Também herdeiros, não é isso? Herdeiros e co-herdeiros de Cristo. E sendo assim, e se com ele parecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E o verso 18. Por quê? Peraí, que eu li o verso errado, é o 17, aqui mesmo. Para que junto com eles também padecemos, porque nós somos herdeiros, nós não somos servos. Não somos servos, nós somos filhos. Estamos depois aí de tudo consumado. É isso que a igreja de Cristo precisa entender. Tudo já foi consumado na cruz e no ano 70, depois quando ele fez a destruição ali do templo, ali onde eram feitas ali as obras ali da lei.
Tudo já foi consumado, nós já estamos depois. Então, abençoados, eu recebo que você tenha entendido, que você receba que todas as coisas já foi consumado e que nós já estamos depois desse tempo. Isso que é importante para nós hoje. Saber que tudo já foi consumado por Cristo ali na cruz e no ano 70, quando ele acabou com a lei de vez, e que nós estamos depois, que não podemos viver com as coisas lá do passado. Porque se fizer isso, estamos negando o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. E esse não é o nosso papel. O nosso papel é honrar o que o nosso Pai fez por nós ali na cruz do Calvário. Eu recebo que hoje seja aí o seu melhor domingo. Eu recebo que tudo está bem aí na sua vida e que você possa entender com clareza tudo aí que foi falado aqui, que nós mostramos, nós lemos aqui no Evangelho, que tudo já foi consumado. E peço a você que você compartilhe essa mensagem aí com seus amigos e, se for possível, abençoado, se inscreva no nosso canal do YouTube, Abençoados com Todas as Bênçãos. Nos procure lá. Para quê? Qual é o motivo? Ganhar dinheiro? Não, abençoado. Porque para ganhar dinheiro nós temos o nosso trabalho, graças a Deus somos sustentados por Deus mesmo, mas para que a palavra corra e seja glorificada. Olha, quantos irmãos nossos que estão aí metidos na religião, sendo enganados, sendo roubados, todo mês ele tem que dar ali o dinheiro lá na mão do pastor, e tem que se batizar, e se escorregar um pouquinho já vai para o inferno, perdeu a salvação. Para evitar essas coisas, é necessário que essas pessoas ouçam o Evangelho e Deus vai iluminar os olhos e eles vão ser libertos, assim como eu fui, assim como você foi e assim como você está sendo nesse momento que está aí me ouvindo. Essa é a nossa oração. Abençoados com todas as bênçãos. Recebo que domingo que vem estaremos aqui de volta para falar mais um pouco a respeito do Evangelho da Graça de Deus, Evangelho que nos salvou aqui na nossa mente. Abençoados com todas as bênçãos.